Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cura Criativa Tecnologia do Coração. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, autoconhecimento, sem dogmas religiosos. Afinal, a gente tá todo mundo aprendendo junto, né, gente? A cura criativa é uma técnica terapêutica também fantástica. E hoje eu quero trazer para vocês algumas das minhas experiências extracorpóreas, né? Porque a gente não tem noção do que acontece do lado de lá. Eu acho importante compartilhar com vocês algumas das nossas experiências, para que vocês vão tomando conhecimento, né, do que acontece, do que ocorre do lado de lá. Bom, a primeira vez que eu tive um desdobramento astral foi um dos primeiros atendimentos, né, da cura criativa. A hora que eu toquei a mão no paciente, eu fui puxada para trás, assim, pela nuca, e eu me vi num lugar, tipo um lugar desértico, só que ele tinha fumaça, uma fumaça vermelha, né? E eu caminhava ali e eu, poxa vida, mas o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tava atendendo agora, como é que eu tô aqui? E aí eu fui caminhando. Quando eu olho, tinha um rapaz, um senhor, um ser, sei lá o que era, de costas, com uma capa por cima, né? Eu não vi o rosto dele. Quando eu olhei assim de lado, tinha uma magia, um feitiço ali no chão. Tinha um círculo riscado, tinha alguns elementos, tinha um boneco de voodoo, tinha bebida, tinha charuto, tinha carne, tinha pimenta. E aí este rapaz falou assim pra mim: você deseja quebrar a magia dessa moça? Primeira vez, gente, ó, foi só a primeira vez, então dá um crédito pra tia. Aí eu disse assim: sim. E ele virou assim, falou assim pra mim: então tá, então eu vou tirar ela daqui e vou colocar teu filho. E aí eu fui andando pra trás e disse: não, pode ficar aí com ela, né? Não, pode ficar aí com ela. E voltei. Claro, não sabia como agir, como reagir, como proceder, né? Ele pegou meu ponto fraco, que é meu filho, né? Aí pegou meu ponto fraco, já era, né? Eu conto essa história e eu acho muita graça dela, porque a gente vai aprendendo, né? Com as situações, com as coisas que vão acontecendo no astral. Quando a gente vai na casa de uma pessoa em desdobramento astral, é muito comum os manos, parça que estão lá, ou que são frutos de contratos espirituais ou obsessores mesmo, já tá esperando a gente na porta, né? Lá fora na rua. Muitas vezes eu já vi serpentes gigantescas de 4, 5 metros de altura dentro da casa das pessoas, né? Uma coisa curiosa são os polvos, um tipo de ser que eu já vi em muitas casas. Ele é como se ele tivesse como se ele fosse dono daquela casa. Quando você chega na casa do lado do astral, né, os braços deles saem pelas janelas, saem pelas portas, saem, né, para não deixar você entrar. E eu acho isso muito curioso, muito interessante, né? De alguma forma esse povo se alimenta da energia dos moradores daquela casa, né?
E eu acho isso bem interessante. Nas primeiras vezes você se assusta, depois você já está acostumado, você já sabe o que fazer e tá tudo certo, né? Mas é muito interessante. Acontece muito, mas muito mais do que vocês imaginam. Quando a gente vai atender um paciente, é sempre assim, né? Você vai atender um paciente, você é puxado, né? Você é puxado para algum lugar onde há necessidade de recuperar aquele paciente de alguma forma. Por quê? Porque nós temos o nosso corpo físico e nós temos mais de 2.500 corpos espirituais. Então, alguns desses corpos espirituais, eles são raptados, né? São raptados, são clonados. São clonados. E já aconteceu muitas vezes de eu seguir o rastro de um dos corpos espirituais do paciente que eu tô atendendo e esse corpo espiritual estar numa nave, numa câmara, cheio de fios, cheio de canos de alimentação, com vários seres ao lado, né? Estudando, manipulando, sugando. Não é brincadeira não, gente. Isso não é brincadeira. E aí você tem que destruir aquela máquina, tirar os canos do paciente e ainda muitas vezes duelar com aqueles seres que estão ali, né? Claro que a gente tem uma equipe, a gente não trabalha sozinho, uma equipe espiritual, mas para tirar aquele ser, aquele corpo espiritual que está aprisionado ali e devolver para o paciente. Muitas vezes as pessoas se sentem doentes, adoentadas, né? Mas você vai no médico, faz um monte de exame e não tem nada. Muitas vezes é apenas um destes corpos sutis que foram levados, né? E estão sendo estudados, manipulados. Mas pra que, Eliana? Pra que eles fazem isso, né? Eles fazem isso porque para absorver nossa energia, né? Porque nós somos motores energéticos, nós criamos energia ectoplasma o tempo todo, né? Para estudar, para mandar impulsos elétricos negativos no nosso sistema nervoso. Então você tá bem belo lá um dia lavando louça e você sente um medo. Ué, mas eu não tava sentindo medo. Da onde vem esse medo? São os impulsos elétricos que eles mandam naquele corpo que tá lá, um corpo espiritual, um dos 2.500 corpos espirituais, e você sente aqui. E aí você começa a vibrar no medo. E é tudo que eles querem, que a gente vibre no medo, né? Que vibrando no medo a gente é muito facilmente manipulado. Então, essa experiência já aconteceu muitas vezes, né? De entrar, de ser levada, puxada por essa energia, né? Que é um dos corpos. É como se estivesse rastreando, sabe? Rastreando e localizar ele dentro de naves, em hospitais, né? Hospitais astrais, que você chega dentro do hospital e aparentemente é um lugar muito sofisticado. Só que daí quando você aguça o teu olhar, você consegue enxergar por trás daquela aparência, né? E são seres negativados que estão ali para colocar chips, colocar implantes, né? Naqueles corpos espirituais nossos, humanos. Isso é muito normal de acontecer. É muito normal de acontecer também quando você dorme e você sonha que você tá numa festa com amigos, bebendo, né? Tá se sentindo super bem e aí de repente alguém te chama lá, né? E fala, olha, vamos fazer não sei o que, precisam da tua ajuda,
E você vai com aquele amigo, porque você conhece ele, você confia, né? Você vai com aquele amigo e aí de repente você se vê num hospital, ou deitado na maca, né? Opa, mas o que eu tô fazendo aqui? Quando você tem a consciência, opa, o que eu tô fazendo aqui? E a partir do momento que você percebe, não, o que eu tô fazendo aqui, você sair de lá imediatamente, né? Isso é muito comum de acontecer também. Ou, outras vezes, né, você tá dormindo, tá sonhando, eu já acordei várias vezes nessas horas. Quando você tá assinando um contrato, é muito comum alguns seres, né, a gente quebra o contrato, eles querem refazer de novo. Já aconteceu várias vezes de eu estar com a caneta na mão e aí eu acordar no sonho, né? E aquele monte de bispo, de padres, de cardeais, com uma mesa gigante, com vários papéis, né? E aí eu despertei do sono ali e eu falei, eu não acredito que vocês estão tentando de novo. E joguei a caneta neles e acordei, né? O acordar nesse momento é muito precioso. Vocês sabem por que a gente acorda entre 3 e meia da manhã? É muito libertador. É muito bom quando a gente acorda entre 3 e meia da manhã. Porque esse horário é o horário onde geralmente nós somos abduzidos, manipulados, chipados, né? Então, quando a gente acorda entre 3 e 3 e meia da manhã, é a nossa consciência, que muitas vezes está inconsciente, nos acordando para nos tirar daquela situação, né? Exatamente. Então, se você acorda entre 3 e 3 e meia da manhã, ótimo, muito bom. Se você não acorda, não significa que você está sendo chipado, está sendo manipulado, né? Nem sempre. Quase sempre, né? Mas nem sempre. Então, é importante a gente prestar atenção nesses detalhes, tá, gente? Porque as camadas das outras dimensões, elas estão todas aqui junto com a gente, né? Só que a maioria não enxerga, né? A maioria não enxerga as coisas que acontecem do lado de lá. E é bom a gente ficar sempre muito, muito atento ao que a gente sente, né? Não duvidar, né? Bem interessante. Uma vez a gente estava atendendo e nós fomos levadas para uma caverna onde haviam muitos dragões aprisionados. Dragões são seres crísticos, fabulosos, encantadores, da 7ª, 8ª, 9ª dimensão, né? E estes dragões, quando eles foram retratados pelos primeiros pintores que enxergavam eles enxergavam mesmo, mas eles estavam no plano astral. Então, eu e a Deja estávamos atendendo, né, um paciente, e ela disse assim pra mim, olha que estranho, tem um lugar aqui onde tem um monte de dragão aprisionado. Aí eu falei assim, espera só um pouquinho que eu já tô indo. E fui lá onde ela tava, mas haviam milhares de dragões, milhares. E a gente começou a soltar um por um. E aí de repente vieram surgindo anjos, né? E soltando os demais. Mas eram milhares, né? E conforme a gente soltava eles saíam voando por uma abertura naquela caverna. Foi fantástico esse dia.
E quando faltavam poucos dragões, né, eu tive uma percepção de que havia mais alguma coisa ali que a gente não estava percebendo. E aí eu chamei a polícia da Confederação Intergaláctica, comando a Mantreia, né? Não sou besta nem nada, né? Para nos auxiliar. E aí as paredes daquela caverna, elas quebraram. E o que saiu de vampiros de lá de dentro? Vampiros, gente. Tipo Conde Drácula mesmo, né? Seres parecidos com Conde Drácula, com vampiro. Seres que absorvem energia, né? Centenas escondidos atrás das paredes. Nisso, os auxiliares, a polícia, né? Você deve estar pensando, essa mulher aí é louca, não vou assistir mais nada disso não. Recolheram todos eles, um trabalho em conjunto, né? Nós fazemos um trabalho em conjunto. E eles foram exilados. Todos eles foram exilados. Foi fantástico. Esse dia foi fantástico. Fora a emoção, né? A emoção de você estar vendo um dragão sendo liberto é uma coisa fantástica. É inacreditável. E quem acha que dragão e draconiano é a mesma coisa, não é não. Né? Dragões alados que soltam fogo são seres crísticos, né? São seres fabulosos que auxiliam muito os terapeutas que trabalham para a luz, muito, né? Se você começar a abrir tua percepção, você vai ver que logo um dragão aparece ali para trabalhar com você. Não tenha medo. Dragões e draconianos são duas coisas completamente diferentes. Draconianos é uma espécie hostil, né? Claro que todas as espécies existem aqueles que eles têm um pontinho de amor, um pontinho de empatia, mas na maioria das vezes eles são hostis. Então, entendam, dragões não são draconianos, são duas coisas diferentes. Dragões são seres crísticos, lindos, fantásticos. Ok? Entendido? Então vamos lá. Quando a gente entra na casa de uma pessoa, como é que a gente vê a negatividade, tá? Dentro da casa dela? Como um piche nas paredes. Ah, Eliana, minha casa estava muito negativa? Tava. Não tava muito. Tudo depende da quantidade de piche que tem nas paredes. Então, ele fica escorrendo, né? Ah, mas isso é alguém que mandou pra mim? Não, filha, você que tá criando. Você que tá criando com a tua chatice, né? Você que só reclama, que nada tá bom, que nunca tá feliz com nada. Reclama com teu marido, enche o saco dele, né? Ou com a tua esposa, ou com teu filho, ou com o cachorro, nada tá bom. Então, esse tipo de padrão vibratório energético vai criando em você, vai criando no teu ambiente uma egrégora. E toda egrégora é uma energia. E essa energia vai grudando nas paredes, né? Tem casas que a gente chega para fazer a limpeza da casa, junto com um atendimento, que o piche já está escorrendo no chão, de lá de cima até aqui no chão. Tem algumas não, que tá só ali na ponta, em alguns lugares da parede, né? Então, vocês tomem muito cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês sentem, né? Com o que vocês criam na vida de vocês, porque muitas vezes as pessoas acham, estão fazendo trabalho, estão fazendo macumba pra mim, nada vai, nada dá certo. Não é nada disso não, é você mesmo que tá fazendo macumba pra você quando você deixa de acreditar em você, quando você tá infeliz, tá triste e fica sentado esperando que as coisas mudem, né? Então, tudo precisa de uma ação. Não adianta você querer que as coisas mudem se você não levanta e vai atrás,
né, gente? Então, a energia de uma casa, ela é a somatória daqueles que moram dentro dela, beleza? Mas um relato que eu quero contar para vocês, que é bem interessante. Uma vez eu e a Deidila estávamos atendendo e quando ela começou a atender, a gente já estava no processo de quebrar contratos, né? De tirar os reptilianos dali daquela casa, daquele lugar. E ela viu um Cristo aprisionado. Sabe aquele Jesus com aquela cara de coitado, com aqueles olhos para cima, loiro, de olho azul, com a mão no coração? Aquele nunca foi Jesus, né? Nunca foi. Enfim, deixar esse assunto para um próximo vídeo. E aí ele estava aprisionado com 2 guardas atrás dele. E aí ela me relatando, né, que ela foi soltar ele. E quando ela soltou ele, ele foi com os dentes em cima dela. Né? É muito interessante esses relatos, porque a falsa luz se traveste de luz para enganar a gente, né? Então o que esse ser queria? Ele queria que ela chegasse perto dele, né? Para que ele tivesse a oportunidade de aprisionar ela de alguma forma. Mas a gente está sempre amparado e a equipe não permite que isso aconteça, né? Eu tenho certeza que os outros terapeutas da cura criativa também têm vários relatos para estarem contando, né? Eu separei apenas alguns para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas tem muita coisa que acontece. Sabe aquele filme Constantine? Ele é real. Absolutamente real. Então, tomem cuidado com o que vocês pensam, sentem, falam, para que vocês tenham do lado de vocês seres que vibrem na frequência da luz. Tá bom, gente? Fique um grande beijo no coração e fica com a luz que existe em você. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui que a gente vai responder.